Bom dia e graça e paz a todos. Sejam muito bem-vindos por aqui mais uma vez, retornando para falar uma reflexão na palavra de Deus. Esperamos que você seja edificado com isso. Hoje, Gênesis capítulo 3, eu vou ler o versículo de número 6 para adiantar aqui, que diz assim: e vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu e deu também ao seu marido e ele comeu com ela. Amém. Queridos, nessa manhã aqui que eu estou gravando, eu quero falar sobre o preço da desobediência. Repetindo, o preço da desobediência. Então, quase todo mundo conhece a história da queda e da tentação, né? Onde, na verdade, Satanás incorpora o corpo de uma serpente, era o animal mais lindo, mais belo, né? E chega aos ouvidos de Eva para lhe fazer uma tentação. Então, Satanás, como ele é sagaz, astuto, né, malicioso, ele faz a seguinte indagação: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Então, nessa aparente afirmação, quando Satanás fala, querido, é para querer colher alguma coisa, ok? Mas para guisa de introdução aqui da minha palavra, eu quero te dar 2 conselhos, ok? Primeiro, não dê voz para quem você não conhece, tá? Isso é um dos princípios que a gente pode colocar aqui na nossa mente, no nosso coração. Não dê voz para quem você não conhece. Você não sabe qual o propósito dessa pessoa que não te conhece, ok? Então, segundo conselho, não tente interpretar as promessas de Deus pela sua vontade. Não tente reinterpretar a promessa de Deus pela sua vontade, porque isso pode acabar mal, tá? Então, eu quero falar sobre o preço da desobediência, e a Bíblia diz, 1 Samuel capítulo 15, versículo 2, que obedecer é melhor do que sacrificar, tá? Se o que tu apresenta no estereoticamente, não tem coerência com aquilo que diz o teu coração, quer dizer, não vai adiantar para Deus, tá? Porque o que tu faz, os teus sacrifícios, os teus votos, mas não está alinhado com o que aquele teu coração está pedindo, não vai adiantar de maneira nenhuma. Então eu quero falar pelo menos aqui uns 3 ou 4 tópicos sobre essa passagem aqui, baseado no versículo 6, tá? Então, veja só que aqui no versículo 6, a primeira área em que Eva é tentada é a visão. Diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, tá? Então, o preço da desobediência. Primeiro, sem a obediência, não podemos, primeiro, ter visão correta. Sem obediência, não podemos ter visão correta. Olha só que Eva, ela já começa a fazer acréscimo à palavra de Deus. Por quê? Porque ela foi dar voz para quem não conhece. E ela responde para a serpente dizendo o seguinte: não, Deus disse, de toda a árvore do jardim podemos comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis e nem tocareis. E aí a serpente, como aproveitou a brecha, disse: é certo que não morrereis. Mas no capítulo 2, versículo 17, está dizendo assim: certamente morrerás, tá, querido? Aquilo que Deus falou está falado e não tem jeito. Então, debaixo da desobediência, primeiro, não podemos ter visão correta, tá?
A visão segundo os olhos de Deus não pode funcionar debaixo da desobediência. E continua, e a árvore desejável para dar entendimento, né? Ela comeu aqui. Segundo, debaixo de desobediência, ou se é obediência a Deus, nós não podemos ter discernimento, nós não podemos ter entendimento, tá? Porque as coisas de Deus, elas não funcionam com aquilo que é contrário, com aquilo que vai bater de frente com o coração de Deus. Então a árvore era boa para dar entendimento, mas isso Eva, digamos assim, concretizou debaixo ou fora daquilo que Deus não estava falando. Não era por essa via, não era sendo aconselhada, entendeu? Por outra voz, entendeu? O que Deus tinha determinado era o melhor para ela. Então, não adianta querer reinterpretar se Deus não estiver falando, se Deus não estiver interpretando, tá? Então, desobediência, não podemos ter visão correta, não podemos ter discernimento correto. Terceiro, não podemos nutrir a nossa alma. Olha, observa o seguinte aqui, ó, que a árvore é boa para você comer e agradável aos olhos, né? E agradável aos olhos. Então, os olhos, eles são a janela da alma. Mas assim, como que vai ficar a sua alma? Como é que vai ficar o seu espírito? Você nutrindo ele com coisas negativas ou fora daquilo que Deus não tem falado, daquilo que Deus não tem ensinado, por onde Deus não tem lhe encaminhado. Isso aí é perigoso e destruidor para a vida do ser humano, tá? Então, aí já continua, entendeu? Agrava os olhos, e a árvore desejava para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e também deu ao seu marido, tá? A quarta coisa que eu quero falar para você é que nós não podemos compartilhar o que é negativo, né? Então, algumas pessoas, elas medem a sua situação pela dos outros. As pessoas, às vezes, não analisam o perigo que se tem de desobedecer a Deus, e elas compartilham para si ou para a sua família com aquilo que é negativo, tá? Você é livre para plantar, mas também você vai ser obrigado a colher. Tá? Então ela compartilhou, olha só o que Eva fez. Ela comeu daquela árvore e ela também deu ao seu marido, compartilhou o seu marido. Tá, queridos? Muitas vidas têm sido destruídas, a família tem sido destruída porque tem compactuado, tem compartilhado, tem inserido aquilo que é negativo, sem passar pelo crivo da palavra de Deus, sem ter fundamento, sem ter respaldo, sabe? Sem ter um entendimento espiritual, e debaixo daquela linguagem que não tem nada a ver. E veja só que a decisão, né? uma atitude, por mais que ela seja pequena, ela pode trazer uma grande destruição para o nosso lar e para a nossa casa, tá? Então, a desobediência de Eva, entendeu? Invadiu a sua alma, invadiu a alma do seu marido, invadiu o seu lar e vai trazer sérias consequências para a sua vida, tá? Então veja só, quando nós pecamos, aquilo que é prazeroso vai agora causar medo, temor. Quando Deus chama Adão, Adão, onde estás? O que aconteceu contigo? Ele disse, ouvi a tua voz e temi, e estava se escondendo. É por isso que algumas pessoas, quando se falam no dia do culto, no dia da célula, no dia de reunião, e aquilo é um choque para ele, porque começa a questionar dentro de si, mas hoje
mais um dia de reunião, mais um dia de culto, poderia a gente estar livre, poderia tirar férias, poderia tirar folga, porque isso não é mais um prazer para a sua vida e espiritualmente falando, ele se torna um fugitivo da presença de Deus. Querido, não seja um fugitivo da presença de Deus, tá? Mas lute com todas as suas forças, como diz a Bíblia, né? Amar a Deus com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento e com toda a tua alma. Tá? Aqui fica uma aplicação para a sua vida, porque o nosso tempo é curto. Tá? Não abra o teu coração para pessoas que não entendem o propósito de Deus ou que estão fora das promessas de Deus, tá? Atente para isso, obedeça a Deus, porque você fazendo assim, você vai colher frutos e frutos que vão edificar a sua vida. Tenha um forte abraço, fique com Deus e compartilhe essa palavra.